Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do meu estágio de ambulatório. Algumas pessoas me pediram aqui, me perguntaram, queria saber como é que é. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Espero que seja legal, que seja importante pra quem ainda vai fazer esse estágio, tem curiosidade de saber. Então é isso, já deixa seu like, compartilha com algum amigo que também tem curiosidade de saber esse assunto. E bora pro vídeo. Então, gente, como vocês sabem, eu tô no último semestre, né, da faculdade. Terminei ontem a última aula do semestre, a última aula do curso, né? Uau. A última aula, gente, eu nem acredito. E já entreguei todos os trabalhos também, tô super feliz, nossa, nem acredito, mas tô morrendo de medo também ao mesmo tempo. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Eu já falei aqui no canal que no semestre passado, no sétimo, eu tinha que fazer estágio de ambulatório e eu não fiz por causa do coronavírus, né? E aí o estágio foi feito de forma remota, foi online. Então, assim, eu não tive a experiência presencial do estágio de ambulatório, fui ter agora. Nesse semestre era pra mim fazer também um mês de estágio de ambulatório, assim como o semestre passado. Só que, devido à pandemia e tudo mais, não conseguimos também fazer um mês de estágio presencial. Foram 4 dias presenciais e mais os 2 pacientes online, igual no semestre passado. Então foi metade online, metade presencial. O online é a mesma coisa do presencial, só muda que você não vai ver os pacientes e vai fazer por ligação de vídeo ou por ligação de voz normalmente. Você vai ligar para os pacientes, alguém que você quiser fazer a consulta, vai documentar tudo certinho e vai fazer a consulta igual você faz no ambulatório. A única coisa é que você não vai ver a pessoa, então você não vai poder fazer antropometria, né? Vai depender dos dados que a pessoa te falar. E isso é um pouco ruim, porque às vezes ela não sabe, e aí fica bem um pouco complicado. Então isso é um ponto negativo do teleatendimento, né? Porque a antropometria pra mim é muito importante. E quando a gente fala de nutrição comportamental, de mudar hábitos, de reeducação alimentar, o peso não é tão importante. Mas quando a gente fala de emagrecimento, de ganho de massa muscular, de nutrição esportiva, ou de um paciente que tem alguma patologia, quando começa a ser um pouquinho mais complicado, o peso e a antropometria já ficam bem mais importantes. Então é uma coisa que já fica indispensável, né? Pra quem já é nutricionista, o CRN tá permitindo fazer consulta online, né? E assim, quando eu me formar, ainda vai poder fazer, acho que até janeiro, não sei, mas acho que eles vão acabar estendendo, né? Por causa da pandemia. É legal, né? Porque a gente vai ter acabado de se formar, sem experiência e tudo mais. Mas é o que eu falei, eu acho válido pra quem for fazer atendimentos relacionados à reeducação alimentar, à nutrição comportamental, mudança de estilo de vida, sabe? Essas coisas. Agora, pra paciente um pouquinho mais complicado, que tem alguma patologia, quer perder peso, que quer ganhar massa muscular, alguma outra coisa, aí eu acho que já não é tão legal, porque precisa de uma avaliação mais completa. Falando sobre o estágio, né? Vamos falar como é que era lá. Gente, eram 3 consultas basicamente que o paciente poderia fazer. A primeira consulta é a primeira consulta que o paciente vai lá, né, falar com você, o que você vai fazer. Primeira coisa, a anamnese. Você vai fazer a consulta conversando com o paciente e respondendo a anamnese ao mesmo tempo, né? Vocês devem saber o que é a anamnese, né? Aqui é uma ficha que tem todos os dados do paciente, dados pessoais, onde mora, com quem mora, idade, onde trabalha, com quem trabalha, quantas horas por dia trabalha, se faz exercício físico, o que gosta de comer, o que não gosta de comer, toma algum medicamento. Várias perguntas, né, que a gente vai fazer pro paciente pra conhecer o paciente e saber de quem a gente tá tratando, né? Isso é a anamnese. Então isso é feito na primeira consulta, junto com o recordatório de 24 horas. Depois que você fez a anamnese, conheceu o paciente, sabe por que ele foi lá, o que ele tá precisando, quais são os erros, os acertos do paciente na alimentação. Você vai traçar 3 metas ao menos, né, pode ser mais também, e vai entregar para esse paciente na primeira consulta. Essas metas, gente, é muito relativo, porque é muito individual, cada paciente é um paciente. Então, às vezes, pode ser aumentar a ingestão hídrica, comer uma fruta por dia, pelo menos, porque tem gente que não come nenhuma fruta por semana, tipo uma fruta por mês. Então, você não pode começar com 3 frutas por dia, né? Assim, então depende muito. Às vezes é uma coisa simples, como não comer assistindo televisão, sabe? Se concentrar mais ali na refeição, comer mais devagar, outras coisas. Desde coisas mais complicadas, né? Depende muito do paciente. Mas aí você vai traçar essas 3 metas pro paciente, pensando no que ele te mostrou ali, né? De quem ele é, o que ele precisa, vendo no recordatório, vendo na anamnese, se tem patologia, se não tem, o que ele precisa no momento, do que você sabe dele. Se ele tem exame também, ele vai levar, você vai ver, né? Ah, gente, lembrando que esse atendimento do ambulatório da minha faculdade, ele é pelo SUS, né? Então, assim, qualquer pessoa pode marcar, levando documento e tudo mais, né? É totalmente gratuito, então é aberto à população. Então, assim, às vezes é um paciente de muito baixa renda, sabe? E às vezes é um paciente que não é tanto. E isso faz muita diferença também no tratamento. Então, você também tem que ver, né? Porque às vezes você vê o paciente todo arrumadinho, bonitinho, e você pensa que ele tem condições, mas ele não tem.
de estar bonito e arrumado não quer dizer que ele tem condições de comprar o que você quer pôr no cardápio. Então você tem que pensar nisso também. Sei que todo mundo deve saber isso, mas é bom reforçar, né? Porque a gente tem que fazer um cardápio da pessoa pensando em quem ela é, na cultura dela, nos gostos dela, não nos nossos, né? E as condições dela. Não adianta eu colocar lá um cardápio com rúcula, tomate cereja, kiwi, um monte de coisa cara pra uma pessoa que ela não tem condições de comprar, pra um idoso aposentado que ganha um salário mínimo de aposentadoria e paga aluguel e outras coisas e ajuda a família, o filho, o neto. Não tem condições, sabe? Então você tem que ver qual é a realidade do paciente e adequar a alimentação dele financeiramente com a realidade dele. Eu não peguei nenhum paciente que teve esse problema, mas eu vi colegas minhas que a própria paciente falou pra ela: olha, eu não tenho condições de comprar tal fruta. Então você tem que saber, você não vai colocar assim salmão e não sei o que, não sei o que, não sei o que pra uma pessoa que você tá vendo que não tem condições. Você vai ver quem é a pessoa. Claro que a gente, pela cara, a gente não sabe tanto, né? Mas a gente consegue ter uma noção de escolaridade, de qual é a profissão e tudo mais. Então, isso é muito importante. A gente não vai colocar o que a gente quer colocar pro paciente, o que a gente gosta de comer, não. É segundo a cultura dele, os gostos dele. É a gente que tem que adequar a dieta pra ele, não ele se adequar à nossa dieta, ok? Aí era isso, gente, na primeira consulta. Fazia anamnese, conversava com o paciente, conhecia, fazia o recordatório, pesava, media. Antes da pandemia, fazia também circunferência e outras dobras cutâneas. Mas aí, devido à pandemia, né, tá diminuindo essa proximidade com o paciente, né? De tocar e tudo mais, então tá só tendo peso e altura. Aí o paciente vai remarcar a consulta para daqui uma semana. Quando ele remarcar a consulta, você já vai ter calculado o recordatório dele, então você já vai ter uma noção de calorias que ele come por dia, de macro, de micro, do que ele tem deficiência ou do que ele tá comendo acima do que ele deveria comer, para poder falar com ele. E aí você vai fazer um cardápio qualitativo, ou semi-quanti, ou quantitativo. Isso depende muito também do paciente. Lá no meu estágio, na minha faculdade, quantitativo era muito difícil. Sim, pelo que eu vi, quantitativo era só se o paciente tivesse alguma patologia, sabe? Tipo, paciente renal crônico, que você precisa monitorar ali certinho. É, algo do tipo. Se não, seria semi-quanti ou até qualitativo, dependendo do paciente, né? Você vai fazer esse cardápio e vai entregar para ele na segunda consulta, junto com a lista de substituições que tem no cardápio qualitativo e semi-quanti. É assim, né? Às vezes você colocou lá rúcula e o paciente não quer comer rúcula. Então ele vai na lista de substituições do grupo da rúcula e vai ver qual alimento que ele pode colocar no lugar que tem características nutricionais parecidas com a rúcula. E aí ele vai fazer essa substituição. Então você tem que explicar o cardápio e explicar a lista de substituição para ele. E aí você vai conversar com ele, ver se ele se adequou às metas que você passou na primeira consulta. Se ele não se adequou, vai reforçar. Se ele se adequou, você vai fazer outras metas. Porque sempre tem meta pra fazer, gente. Sempre tem meta pra fazer. Assim, gente, tem coisas que não dá pra ficar falando assim, porque não é sistemático, né? Uma consulta não é sistemática. Cada paciente precisa de uma coisa. Então, a consulta vai tomar um rumo que o seu paciente precisar. Então, você vai fazer lá o que precisar ser feito. Entregou? Beleza. Aí o paciente vai remarcar a consulta para daqui 15 dias, gente. Essa é a terceira consulta. Você vai ver se ele se adequou ao cardápio que você deu para ele. Se foi tudo bem, se ele tá conseguindo seguir, o que ele não tá conseguindo seguir, o que ele não gostou, das metas também que você estipulou, de tudo que você já falou com ele desde o começo do tratamento. O que ele tá conseguindo, o que ele não tá, se tá se adequando, se não tá, o que precisa mudar. Aí você vai adequar o tratamento se precisar, né? Se o paciente não tá conseguindo, você vai modificar o que for possível e traçar novas metas. Se tá tudo ok, se é um paciente mais tranquilo, você pode até dar alta da nutrição e falar que, tá tudo bem, tudo ok. Se é um paciente mais tranquilo, né? É basicamente isso, gente. Era como se fosse um postinho mesmo, gente. Todo dia tinha consulta marcada, né? O preceptor dava pra gente, quando a gente chegava, a lista de paciente, o horário, se era a primeira consulta, se era a terceira, quarta, o que era. Já tinha prontuário, já olhava o que tinha que fazer ou não, conhecia já o paciente, né? Porque assim, lá era um ambulatório muito grande. Então, assim, tinha medicina, tinha odonto, tinha físio, tinha enfermagem, tinha várias outras áreas. Então, às vezes o paciente não tinha passado na nutrição, mas já tinha passado na físio, tinha passado na medicina, ginecologista, alguma outra especialidade. E aí a gente olhava no prontuário, né, o histórico do paciente, quem ele era. Quando deu o horário de você chamar o paciente, você vai lá e chama o paciente, chama o nome dele. Se ele não estiver lá, você volta, espera mais 10 minutos, chama o paciente de novo.
Se ele não estiver lá de novo, você volta, espera mais 10 minutos e chama de novo. Então você chama 3 vezes, tem 30 minutos de tolerância se ele atrasar, né? Então ainda tem um tempinho aí. Então assim, eu acho o tratamento muito bom. Eu gostei bastante do tratamento que a faculdade oferece pra população, assim, porque é um tratamento gratuito, né, do SUS. Mas em comparação aos tratamentos do SUS em UBS, que eu vejo, pelo menos da nutrição, eu achei melhor, porque essa demanda que é menor, né, do que nos postinhos. Mas assim, no postinho eu não conheço ninguém que foi na nutricionista e marcou consulta pra daqui uma semana, daqui 15 dias. Geralmente demora 1 mês, 2, 3, 4, né? Então eu achei bem interessante. Acho que a população devia se atentar mais a esses programas de faculdade e marcar mais consultas. Porque assim, é tudo muito certinho, sabe? A gente é estagiário, a gente tá no último ano, a gente praticamente sabe as coisas tudo, né? É pra saber. Sei. Mas antes de entregar pro paciente as metas, o cardápio, seja lá o que for, algo por escrito, carimbado pro paciente, a gente vai falar com o preceptor e ele vai falar se tá certo ou não, ele vai falar a opinião dele, se for preciso ele vai lá na consulta, ele vai conversar com o paciente, entendeu? É tudo monitorado, então eu acho muito importante a população marcar, seja com odon. Sim, mano, eles fazem tudo, sabe? Então achei muito legal mesmo. Se eu morasse lá perto, eu mesma ia em tudo. Que eu adoro médico, gente. Nossa, eu adoro. Consulta pra mim, nossa, é top. Outra coisa, gente, não sei se vocês viram no meu Instagram, vou até postar aqui na comunidade também uma foto, a mesma que eu postei no Instagram, com um textinho dos EPIs. O atendimento foi feito com EPI, né? Com máscara, com aquela proteção de plástico aqui, com avental descartável por cima do jaleco, toda uma paramentação, né? Querendo ou não, achei que isso dificultou um pouco o atendimento. Pra quem usa óculos como eu, é muito ruim, o óculos embaça demais. Já embaça com a máscara, né? Aquela proteção de plástico embaça muito mais. Você não enxerga direito, você não escuta direito, você não vê o paciente direito, e eu acredito que o paciente também não vê a gente direito, porque aquilo fica embaçado. Então acho que aquela questão do paciente confiar na gente, de uma proximidade, de se abrir na consulta, fica um pouco a desejar pelos EPIs, sabe? Está errada, mas eu acho que a pessoa fica meio... De fora que você tem que dar uma distância, né? O paciente na cadeira bem mais pra frente do que o normal, né? Tá sendo desse jeito em todos os lugares. Vocês sabem disso. Se vocês vão no médico, vocês vão criar desse jeito. Querendo ou não, é o que a gente tem no momento. É o que a gente tem que fazer. A gente é obrigado a fazer isso. Então, assim, é ruim, é chato? É cansativo ficar de máscara, com aquela proteção, ficar toda hora colocando avental descartável pra atender o paciente. É muito ruim. E a gente parece um ET, né? O paciente nem vê a nossa cara. Então acho que dificulta muito aquela interação do paciente com o profissional, sabe? Aquele laço. A gente não é psicólogo, né? Já a consulta não é pra isso. Mas o paciente desabafa, o paciente conversa e ele tem que desabafar da alimentação dele. Ele tem que falar. Porque a alimentação também não é só digerir nutrientes e manter o corpo saudável pra poder estar vivo e fazer movimentos e manter os órgãos. Não, a alimentação tem a ver com cultura, com seus costumes, sentimentos, com muitas coisas, né? Geralmente o paciente conta alguma história daquela comida que ele gosta, que tem a ver com a família dele, ou com algum amigo, ou com alguma coisa. Sempre tem uma história. Eu acho que é uma coisa muito importante, mas nesse momento a gente não tem muito o que fazer e tem que aceitar, né, que é esse o fato. Espero que isso tudo acabe logo, que os atendimentos voltem ao normal, que a gente possa olhar cara a cara do paciente e ele enxergar o nosso rosto totalmente, a gente enxergar o rosto dele, e se quiser dar um abraço, dá. É um atendimento tranquilo, eu acho mais tranquilo do que o hospital. A única coisa diferente é que você tem que fazer cardápio. No hospital a gente não faz cardápio, né? Colar recordatório e tudo mais cansativa. Mas assim, em questão de conversar com o paciente, de orientação, de consulta, eu acho o hospital mais difícil, porque são pacientes mais complicados, né? Lá no ambulatório mesmo não vi paciente muito complicado, que tem alguma patologia grave. Não atendi muitos pacientes também, foram só 4 dias e os pacientes faltam muito. Tinha dia que tava chovendo, os pacientes faltavam, mas tinha paciente pra todo mundo. Só teve uma paciente que eu poderia contar pra vocês, que eu acho interessante, que ela comia todos os dias clara de ovo crua, todos os dias. E não era pelo sabor, porque não tem sabor, não, era por nada, era por costume. Ela falou que quando ela saía de casa pra resolver alguma coisa, assim, pra ela não sentir fome na rua, ela comia uma clara de ovo pra, tipo, dar uma sustância pra ela, sabe? E aí eu falei pra ela dos riscos, né, salmonela e tudo mais.
Mas ela ficou com aquela frase: sempre comi e nunca morri. Falou que já comia 10 por dia e agora comia 5, comia 4, então já tinha melhorado, né? Tinha superior completo, era idosa. Falou até que começou a faculdade de nutrição, mas que teve que parar porque não se adaptou ao curso. Então, assim, ela tinha um pouco de conhecimento até, sabe? E não comia carboidrato. Muita gente também, gente, não come carboidrato. Então, às vezes, uma das metas que você estipulou pro paciente é comer carboidrato. Porque as pessoas pegou o carboidrato como vilão, né? Esse negócio de low carb e tudo. As pessoas não comem carboidrato, elas se entopem de proteína e não comem carboidrato. E aí elas reclamam que elas não têm energia pro dia a dia, mas elas não comem carboidrato. Eu vi isso. Você tem que se atentar, né? Muitas coisas. Às vezes o paciente quer uma dieta para alguma patologia que ele tem que não tem nada a ver com a nutrição e fica bravo, se estressa. Muitas situações, né, gente, que a gente passa. E tem que saber lidar, que é o jeito, né? Não tem muito o que se fazer, e conversar com o paciente e explicar, às vezes, qual o melhor tratamento, qual não é, qual profissional indicar, porque nem tudo é com a nutrição e às vezes o tratamento é com outra pessoa e você falar, você tem que ir com aquele profissional, não é com a gente que você vai resolver esse problema. E às vezes também as pessoas querem resolver problema de alimentação com outro profissional que não é nutricionista, que é muito chato também. Vem pra consulta com mania de outro profissional, de ortomolecular, de nutrólogo, de endocrinologista, que passou isso, que passou aquilo, que falou que aquilo é bom, que aquilo é ruim, e a pessoa se entope de suplemento, e suplementa um monte de coisa, e não come nada, tipo, não pode comer nada, mas suplementa tudo. E aí a pessoa não teve aquele olhar de ver o que a paciente gosta, e a paciente tá se acabando psicologicamente porque ela tá deixando de comer tudo que ela gosta e passa suplemento no lugar pra suprir as necessidades. E assim, claro que tem situações que é válido, mas tem situações que não é, gente. Tem situações que eu vejo que realmente é simplesmente pra ganhar dinheiro. E quando as pessoas não têm um conhecimento muito alto, elas se enganam, né? Elas veem alguma coisa diferente, elas pensam que é legal, que é bom, que vai melhorar a vida delas. Então elas acreditam e acabam fazendo e gastando fortuna com isso. E é muito chato. Então, se você conhece alguém também que passa por isso, que faz isso, sabe? Dá conselho, ajuda. Tenha seu papel assim de nutricionista, sabe? Se você ainda tá estudando também, você é um futuro nutricionista, então tenha seu papel. Impõe a sua opinião também, né? Tem gente que não quer ouvir a opinião, tem gente que não quer ouvir a opinião de profissional, não quer saber, então tudo bem. Mas se a pessoa tá disposta a saber, explica qual é o melhor tratamento, explica as coisas. Porque às vezes ela tá se enganando com alguma coisa que ela pensa que é bom e não é. E às vezes não é nem por arrogância, às vezes é porque ela realmente não sabe. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter calma. Não adianta, gente. Nutricionista acaba sendo psicólogo muitas das vezes, por mais que a gente não entenda nada disso e não seja capacitado pra isso, mas tem paciente que quer fazer a consulta durar mais de 1 hora e fica lá contando a vida dele todinha, e principalmente se for idoso, né? Mas a gente tem que ter paciência e saber lidar, né? Porque eu falo, a gente tem que escolher a área que a gente quer. É muito bom os estágios por isso, porque você vê quais são as áreas da sua profissão e qual é a área que combina com você pra você poder atuar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todo mundo que assistiu até o final. Já estamos com quase 2.600 inscritos. Quero agradecer a todo mundo. Daqui a pouco a gente chega a 3.000 inscritos. Então compartilha esse vídeo com algum amigo. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijos, fica com o próximo vídeo que o YouTube vai indicar. E até o próximo vídeo. Tchau!